Olá, vamos a mais uma dúvida da disciplina de análise de dados. Essa questão aqui, na verdade eu juntei aqui duas questões, né, que eram até em forma de teste, mas nós vamos calcular exatamente o que é pedido em cada uma delas. E as duas tinham aí um enunciado em comum que diz que o tempo entre chamadas para um restaurante é distribuído exponencialmente com um intervalo médio de 5 minutos, tá? Entre uma chamada e outra, em média, 5 minutos. Qual é a probabilidade de não haver chamadas dentro de um intervalo de 10 minutos, quer dizer, até, né, de 0 a 10 minutos não ocorrer nenhuma chamada? E depois a probabilidade de que a primeira chamada chegue entre 5 e 15 minutos, depois que o restaurante estiver aberto. Bom, a função, ou melhor, a distribuição exponencial, né, eu digo que x, uma variável x, ela tem distribuição exponencial de parâmetro lambda, né, quando esse lambda é o quê? Lambda que é utilizado lá na distribuição de Poisson, né, ele é a taxa de ocorrências, nesse caso aqui, essas ocorrências, né? Vamos dizer que são as chamadas, ok? Podem ser falhas, podem ser pessoas atendidas numa fila. Então, é a taxa de ocorrências, tá, por unidade de tempo, tá ok? Bom, nesse caso, então, esse lambda é a taxa de chamadas por minuto, né? A gente pode dizer aqui que são a informação que nós temos, né? O intervalo médio ele é de 5 minutos. Tá? Então, entre uma chamada e outra, geralmente se tem aí 5 minutos de intervalo. Ou seja, o nosso lambda ele vai ser igual a uma chamada a cada 5 minutos. Ok? Se eu dividir 1 por 5, isso dá 0,2, né, chamada por minuto. Tá ok? Então é preciso determinar, é importante aqui que se determine esse parâmetro, né, que a gente representa pela letra grega lambda. Ok? Tá? Esse é o parâmetro da distribuição exponencial. E o que vem a ser o x, né? Por exemplo, o x lá na distribuição Poisson é o número de ocorrências que nós temos. Aqui, num determinado intervalo de tempo. Tá? Aqui, nesse caso, o x vai ser o quê? O tempo entre, então o x aqui vai ser o tempo entre uma chamada e outra. Perfeito? É isso que dá, é isso que fornece aqui a função exponencial. Bom, mas como calcular, né, probabilidades exponenciais? Vamos lá. Bom, a função de densidade de probabilidade da exponencial, né, essa é definida por f de x, é lambda e a menos lambda x. Isso para x maior que zero. Caso contrário, ela é igual a zero. Se você colocar isso num gráfico, né, ela vai ter aqui mais ou menos aqui esse comportamento, né, de uma exponencial, está aqui, ó, exponencial com expoente negativo, ela é decrescente, tá? E aqui é zero, né, que vai ser exatamente sobre o eixo x, né, se o nosso x for menor ou igual a zero. Então, quando eu quero calcular uma determinada probabilidade, por exemplo, a probabilidade do x ser menor que um determinado valor a, né, ou que um xzinho, né, a gente costuma indicar aqui por um valor específico dessa minha variável aleatória x, um determinado xzinho. Então, a probabilidade, né, entre 0 e esse valor específico x, xzinho, né, é dada por essa área. E para calcular essa área, a princípio nós precisaríamos calcular a integral de 0 até esse específico valor da função de densidade de probabilidade, da f de x dx, ou seja, a integral de 0 a x de lambda e a menos lambda x dx. Isso né, não é uma
é um procedimento aí muito fácil de utilizar, principalmente para quem não estudou cálculo diferencial integral. Tá? Mas acontece que esta integral, ela já é dada, esta área, né, que vai ser dada por essa integral, ela pode ser obtida pela função acumulada, né, que é f1 de x, que significa o que? A probabilidade do x, do x, da variável x ser menor ou igual a um valor específico x. Né? Isto, né, que é dado por essa integral, é a mesma coisa que 1 menos e elevado a menos lambda x. Ok? Tá aqui, ó, essa fórmula nos dá essa probabilidade. Perfeito? E aí, voltando ao que se pede no item, no primeiro item, ali no item, podemos chamar de item A, né? Olha aqui, ó. Qual é a probabilidade de não haver chamadas dentro de um intervalo de 10 minutos? Ou seja, qual é a probabilidade, né, dessa chamada, ou esse tempo entre uma chamada ou outra, ser maior que 10 minutos. É isso que nós queremos determinar. Tá? Quer dizer, ficar 10 minutos sem nenhuma chamada. Então, o tempo entre uma chamada e outra ser superior a 10 minutos. Aí tem uma disparidade aqui, né? O que eu quero é maior que 10 e aqui eu tenho menor ou igual. E como trabalhar esse tipo de situação. São eventos, eu posso dizer que a probabilidade do x ser maior que 10 é complementar a probabilidade do x ser menor ou igual a 10. Se é complementar, é só fazer 1 menos a probabilidade do x ser menor ou igual a 10. Né? Se a probabilidade, vamos supor, né, chutando um valor, essa probabilidade aqui, menor ou igual a x, vamos pôr 10 aqui. Né? Se ela for, por exemplo, de 80%, a probabilidade de ser superior a 10 vai ser de 20%. Somando as duas, tem que dar 100%. Né? Ou seja, aqui a gente não fala em porcentagem na fórmula, mas tem que ser igual a 1. Perfeito? Tá? Então é só fazer 1 menos a probabilidade complementar. Tá? E essa probabilidade complementar aqui nós temos como determiná-la usando a fórmula 1 menos e elevado a menos lambda, que é 0,2, o lambda que nós já calculamos, vezes o x, que é 10. Tá ok? Entre parênteses. Esta probabilidade aqui é o que eu determinei aqui. Ok? Mas olha o que acontece, né, nesse desenvolvimento. 1 menos 1. 1 menos 1. E menos com menos aqui vai dar mais e elevado a menos 0,2, que multiplica 10. Mas eu já posso apagar aqui menos 0,2 por 10, né, que vai dar 2, e colocar e a menos 2. Ok? E aí a gente pode recorrer à calculadora aqui. Tá? Vamos lá, eu vou colocar o e elevado, está aqui x elevado a y, vamos colocar aqui menos 2, fecha parênteses, tá? Resultado 0,1353. Então, 0,1353. Tá? Essa, se quiser em termos percentuais, 13,53%. Me parece que as alternativas lá estavam em percentuais inteiros, então aproximadamente 14%, ou 0,14 se forem duas casas aqui na forma unitária. Perfeito? O que aconteceu aqui a gente pode generalizar, né? Se a probabilidade, né, de uma ocorrência aqui nesse tempo de 0 a 10 ou de 0 a x é dada por essa expressão aqui, tá? Quando você quer a outra região, né, o que você tem aqui, esqueci daqueles lá. Quando você quer a outra região, né, essa outra parte aqui, basta você fazer o que seria a probabilidade do x ser maior que o x específico, basta você fazer 1 menos, tá, como nós fizemos aqui, olha, essa expressão já está feita ali embaixo, que vai dar o e elevado a menos lambda x. Você pode, se quiser, usar diretamente
esta fórmula para resolver o problema que a gente acabou de resolver, ok? Bom, a outra parte aqui diz respeito a calcular a probabilidade de que a primeira chamada chegue entre 5 e 15 minutos depois que o restaurante estiver aberto. Como que nós podemos determinar aí essa probabilidade, né? Vamos lá, vamos ver. Bom, tá aí a fórmula. Entre 5 e 15, como que eu posso determinar, né? Entre esses dois intervalos? Está aqui o 5 e está aqui o 15. A fórmula que nós temos aqui, ela nos dá a probabilidade abaixo de um dado valor. Por exemplo, abaixo de 15, não entre 5 e 15. Mas ela também pode me dar abaixo de 5. Tá? Então, se eu fizer aqui, calcular o F de 15, ou seja, a probabilidade, pode colocar aqui, do x ser menor ou igual a 15 minutos. E calcular o F de 5, probabilidade do x ser menor ou igual a 5. Eu posso ter exatamente o intervalo que eu quero, basta fazer a subtração. Então aqui vai ficar 1 menos e elevado a menos lambda 0,2, que multiplica 15. Então vai ficar 1 menos e elevado a menos 3, né? 15 vezes 0,2. E aqui embaixo vai ficar e elevado a menos 0,2, que multiplica 5. 1 menos e elevado a menos 1. Então agora nós vamos calcular, usando a calculadora, esses dois valores, e a menos 3 e e a menos 1. Os valores estão aí, então para calcular esta primeira probabilidade eu vou fazer 1 menos 4,98%, né? 1 menos 0,0498, o resultado vai ser 0,9502. Essa é a probabilidade, 95% praticamente. E o segundo resultado aqui, né, 36,79, você tira de 1, o resultado é 0,6321. Tá? Então, uma observação aqui, no enunciado, no exercício lá, no material, há um erro, porque na verdade foi calculado no gabarito para um intervalo entre 10 e 15. Tá ok? Por isso que o resultado vai dar diferente do que está aqui. Então a resposta aqui vai ser 0,9502 menos 0,6321, tá? Que dá 0,3181. Tá? Então, portanto, uma probabilidade aí de 31,81%. Ok? É isso aí e até o próximo vídeo.